Olá, querido irmão. É um prazer recebê-lo aqui no canal Vox Spiritualis, a voz do Espiritismo. Vamos continuar a leitura do 12º capítulo do livro, O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, já deixe o like e se inscreva no canal para ser notificado de novos vídeos, e eleve seu pensamento a Deus. O Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec e Espíritos. Capítulo 12. Amem seus inimigos. Instruções dos Espíritos. O duelo. O duelo, como que antigamente se denominava o juízo de Deus, é uma das instituições bárbaras que ainda regem a sociedade. Que diriam, no entanto, se vissem dois adversários mergulhados em água fervente ou submetidos ao contato de um ferro em brasa, para ser dirimida a discussão entre eles, reconhecendo-se estar a razão com aquele que melhor sofresse a prova. Qualificariam de insensatos esses costumes? Não é exato, pois o duelo é coisa pior do que tudo isso. Para o duelista hábil, é o assassínio praticado a sangue frio, com toda a premeditação que possa haver, uma vez que ele está certo da eficácia do golpe que desfechará. Para o adversário, quase certo de cair em virtude de sua fraqueza e inabilidade, é o suicídio cometido com a mais fria reflexão. Sei que muitas vezes se procura evitar essa alternativa igualmente criminosa, confiando a questão ao acaso, mas, sob outra forma. Isso não é voltar ao juízo de Deus da Idade Média. E nessa época infinitamente menor era a culpa. A própria denominação de juízo de Deus indica a fé, ingênua, é verdade, porém, afinal, fé na justiça de Deus, que não podia consentir caísse um inocente, ao passo que, no duelo, tudo se confia à força bruta, de tal sorte que não raro é o ofendido que fraqueja. Ó estúpido amor próprio, tola vaidade e louco orgulho, quando serão substituídos pela caridade cristã, pelo amor do próximo e pela humildade que o Cristo exemplificou e preceituou? Só quando isso se der desaparecerão esses preceitos monstruosos que ainda governam os homens, e que as leis são impotentes para reprimir. Porque não basta interditar o mal e prescrever o bem. É preciso que o princípio do bem e o horror ao mal morem no coração do homem. Um espírito protetor, Bordeaux, 1861. Vocês costumam dizer: que juízo farão de mim se eu recusar a reparação que me exige, ou se não a reclamar de quem me ofendeu? Como vocês, os loucos, os homens atrasados, o censurarão. Mas os que se acham esclarecidos pelo facho do progresso intelectual e moral dirão que procedem de acordo com a verdadeira sabedoria. Reflitam um pouco. Por motivo de uma palavra dita às vezes impensadamente, ou inofensiva, vinda de um dos seus irmãos, o seu orgulho se sente ferido. Respondem de modo áspero e daí uma provocação. Antes que chegue o momento decisivo, indaguem a si mesmos se procedem como cristãos. Que contas ficarão devendo à sociedade por privar um de seus membros? Pensaram no remorso que os assaltará por haverem roubado o marido de uma mulher, o filho de uma mãe, o pai que servia de amparo do filho. Certamente, o autor da ofensa deve uma reparação. Porém, não lhe será mais honroso dá-la espontaneamente, reconhecendo suas faltas, do que expor a vida daquele que tem o direito de se queixar. Quanto ao ofendido, convenho em que, algumas vezes, por ele achar-se gravemente ferido, ou em sua pessoa, ou nas dos que lhe são mais caros, não está em jogo somente o amor próprio. O coração se acha magoado, sofre. Mas, além de ser estúpido arriscar a vida, lançando-se contra um miserável capaz de praticar infâmias, ocorrerá que, morto este, qualquer que seja a afronta deixa de existir. Não é exato que o sangue derramado imprime estrondo maior a um fato que, se falso, cairia por si mesmo, e que, se verdadeiro, deve ficar sepultado no silêncio, pois nada mais restará senão a satisfação da sede de vingança. Ai, triste satisfação que quase sempre dá lugar, já nesta vida, a causticantes remorsos. Se for o ofendido que morra, onde está a reparação? Quando a caridade regular a conduta dos homens, eles conformarão seus atos e palavras a esta máxima: não façam aos outros o que não querem que lhes façam. Em se verificando isso, desaparecerão todas as causas de divergências, e com elas, as dos duelos e das guerras, que são os duelos de povo a povo.
Francisco Xavier, Bordeaux, 1861. O homem do mundo, o homem afortunado, que por uma palavra chocante ou uma coisa passageira, joga a vida que Deus lhe deu, ou joga a vida do seu semelhante, que só a Deus pertence, esse é 100 vezes mais culpado do que o miserável, que movido pela ambição, algumas vezes pela necessidade, se enfia numa habitação para roubar e matar os que se lhe opõem aos desígnios. Trata-se quase sempre de uma criatura sem educação, com noções imperfeitas do bem e do mal, ao passo que o duelista pertence normalmente à classe mais culta. Um mata brutalmente, enquanto que o outro faz com método e civilidade, pelo que a sociedade o desculpa. Acrescentarei mesmo que o duelista é infinitamente mais culpado do que o desgraçado, que cedendo a um sentimento de vingança, mata no momento de perturbação. O duelista não tem por desculpa o arrebatamento da paixão, pois que, entre o insulto e a reparação, ele dispõe sempre de tempo para refletir. Portanto, age friamente e com intenção premeditada. Estuda e calcula tudo, para matar o seu adversário com mais segurança. É certo que também expõe a vida e é isso o que reabilita o duelo aos olhos do mundo, que nele então só vê um ato de coragem e pouco caso da vida. Mas, haverá coragem da parte daquele que está seguro de si? O duelo, que é um resquício dos tempos de barbárie, em os quais o direito do mais forte constituía a lei, desaparecerá por efeito de uma melhor apreciação do verdadeiro ponto de honra e à medida que o homem for depositando fé mais viva na vida futura. Santo Agostinho, Bordeaux, 1861. Nota: os duelos se vão tornando cada vez mais raros, e se de tempos em tempos ocorrem alguns desses tão dolorosos exemplos, o número deles não se pode comparar com o dos que ocorriam outrora. Antigamente, um homem não saía de casa sem prever um encontro, pelo que tomava sempre as necessárias precauções. Um sinal característico dos costumes do tempo e dos povos se revela no porte habitual, ostensivo ou oculto de armas ofensivas ou defensivas. A abolição de semelhante uso demonstra o enfraquecimento dos costumes e é curioso acompanhar-lhes a gradação, desde a época em que os cavaleiros só cavalgavam armados de ferro e de lança, até a em que uma simples espada cinta era mais um enfeite e um acessório do brasão do que uma arma de agressão. Outro indício da modificação dos costumes está em que, antigamente, os combates singulares se empenhavam em plena rua, diante da multidão, que se afastava para deixar livre o campo aos combatentes, ao passo que estes hoje se ocultam. Presentemente, a morte de um homem é acontecimento que causa emoção, enquanto que, noutros tempos, ninguém dava atenção a isso. O Espiritismo apagará esses últimos vestígios da barbárie, incutindo nos homens a consciência da caridade e da fraternidade. Encerramos aqui o capítulo. O que achou da passagem? Deixe uma mensagem nos comentários e compartilhe com as pessoas que você gosta. Não esqueça de deixar o like e se inscrever para ser notificado dos próximos capítulos. Que Deus abençoe você e a toda a sua família. Até o próximo vídeo.